Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Lembrados lá de Eternos. Hoje nós vamos falar sobre como eu devo agir neste grande conflito. Mas vai ficar muito claro que existe um grande conflito. Precisamos de compreender o que se trata nesse grande conflito. E qual é o nosso papel? O que Deus requer de nós nesse conflito? Fique conosco até o final desse vídeo e você vai ficar cada vez mais claro de que nós temos um papel ativo sim, e Deus espera muito de nós. E nós temos que ter um coração de buscar agradar ao Pai. Bom, se você chegou até aqui, por favor, dá um like no seu vídeo, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo tem capacidade, sabe, o poder, o evangelho é o poder de Deus. Creia, sabe, que tudo que é falado sobre a Bíblia, sobre o evangelho, tem o poder de salvar as pessoas. Então compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega. Bom, vamos lá. No início, e esse é a grande questão, que é o início, né? Deus existe desde a eternidade e vai existir para sempre. Então Deus não tem começo nem fim. Mas sabemos que as primeiras criaturas a serem criadas foram os anjos. E sabemos que pela Bíblia algo se passou no coração de um dos principais anjos que nós denominamos de Lúcifer. A ele foi dado o comando sobre demais anjos. O Senhor, desde o início, falava que ele era, sabe, coberto de pedras preciosas, ele era o filho da alva. A Bíblia diz que ele era brilhante, magnífico. Porém, algo se passou no coração dele. Em algum momento, ele começou a desejar, sabe, subir a mais altas alturas, a ser semelhante a Deus. E algo começou a corroer o seu interior, porque ele começou a ter um certo descontentamento. E em algum momento também ele passou a usurpar aquilo que Deus havia dado a ele. Bom, sabemos que essa rebeldia começou no coração dele, que ele começou a fazer comércio, aparentemente troca, sabe, para obter mais anjos ao seu favor. Bom, a palavra de Deus também nos garante que ele, de certa forma, conseguiu arrastar um terço das potestades, um terço dos anjos para o lado dele. Mas, posteriormente a isso, ao que tudo indica, né, pela palavra do Senhor, o Senhor fez as demais coisas, fez um novo universo e criou o homem nesse universo. Quando o Senhor estabeleceu o jardim do Éden, ele propôs algo para Adão. Ele pegou e disse: olha, você pode comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas ele deu uma restrição, uma palavra de obediência. Olha, ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente no dia em que você comer, você vai morrer. E é claro que o inimigo de Deus, essa era a proposição do inimigo de Deus. Ele falava, não era necessário. Não é necessário ter a vida de Deus. Basta a gente saber o que é bom, o que é ruim, que nós vamos nos governar. Mas a palavra de Deus também nos estava garantindo que tudo isso deveria vir, mas como resultado da unção, de viver conectado com Deus. Bom, Eva cedeu, né, a sugestão da serpente e ela acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois Eva passou para o seu marido. Ambos, né, foram destituídos da glória, destituídos da graça de Deus. Foram afastados, né, do ambiente do Éden. E aí, bom, estamos dizendo isso tudo para falar sobre o grande conflito. O grande conflito trata-se do que? A vontade de Deus é plenamente feita no reino dos céus. Mas, abaixo desse reino, no que nós chamamos terra, toda a vontade do Pai, sabe, ela é deturpada. Esse mundo hoje jaz no maligno. Satanás usurpou. Uma vez que ele se rebelou e que ele não concordava com o governo de Deus, ele deveria ter entregue de volta esse governo dado a ele, mas não. Ele pegou todo esse governo e começou a cada vez mais corromper, porque, como o próprio Jesus disse, agora ele se tornou um mentiroso. Ele é o pai da mentira, um assassino. Ele só pensa em roubar, matar e destruir. Mas você deve pensar assim, bom, aconteceu isso no passado, o que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver com isso foi que quando Adão caiu junto com Eva, Satanás implantou no nosso interior o pecado. Então, nós não somente tivemos nosso espírito de certa forma apagado, desconectados de uma realidade espiritual plena, como nós começamos a abrir nossos olhos para uma realidade que, sabe, é terrena, demoníaca. E o homem começou a cada vez mais, e hoje esse é um progresso em direção à destruição, né? Porque a cada vez mais os homens vêm se afastando dos princípios de Deus, cada vez mais vêm refutando a palavra de Deus, cada vez vêm mais duvidando da existência de Deus, cada vez mais vem dando menos graças e glórias ao nosso Deus Pai. E esse é o grande conflito. O inimigo de Deus está, como ele fez na época de Jó,
sabe? Demonstrando, olha, aqueles poucas pessoas que te adoram, ele tem um comércio, ele faz isso porque você está fazendo aquele outro para ele. Mas e nós? Como nós nos portamos diante disso tudo? A palavra de Deus diz que nós somos seres efêmeros, seres temporários, mas tudo na palavra de Deus foi feito para o nosso crescimento, para a nossa instrução, para a nossa demonstração. Então, como eu devo agir nesse conflito? O conflito está aí, está dado. E é claro que a palavra de Deus já deixou claro o que vai acontecer com o inimigo de Deus. Nós já sabemos que no final de todas as coisas ele será lançado no lago de fogo e será destruído eternamente. Mas a questão é, bom, Deus é Deus Todo-Poderoso. É claro que ele vai ganhar isso. Na verdade, por que ele está dando esse tempo todo? Porque o Senhor quer que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não quer robôs. Ele poderia ter destruído Satanás no exato momento onde Satanás se levantou contra ele. Mas e aí, como iam ficar todos os outros anjos? Como ficariam as criaturas? Sabe, se Deus Todo-Poderoso não aceita nada contra ele, então Deus tem o tempo a favor dele. Ele é um ser atemporal. E nós temos visto que dia após dia, a proposição de Satanás vem demonstrando que é só roubar, matar e destruir, que a humanidade está cada vez pior. Então não há dúvida para os anjos celestiais que ficaram do lado de Deus que a proposição de Satanás é cruel. Ela está acabando com a humanidade. Mas e nós? Nós cristãos? Depois que Jesus, foi enviado, o próprio Deus se fez homem e veio no formato humano e entregou sua própria vida, um ser perfeito, sem pecado, e aceita como propiciação. Então todo aquele que nele crer, sabe, não está condenado. E Deus, como nós já falamos anteriormente, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, depois que Cristo veio à Terra, ele falou, olha, quem enxergar que eu sou Cristo, sobre esta pedra, sobre esta revelação, isso será a igreja, o corpo, Esse ser celestial que hoje chama-se a igreja, composta por todos os cristãos que congregam, então isso é uma outra grande palavra, sobre essas igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que a gente tiver ligado aqui na terra terá sido ligado no céu. Tudo aquilo que a gente desligar aqui na terra terá sido desligado nos céus. Então, qual é o nosso papel? Como eu devo agir? Antes de mais nada, mergulhando na palavra, buscando viver a verdade, buscando ser imitadores de Cristo e, claro, reunindo, congregando. E o que o Senhor quer de nós é que nós creiamos no seu Filho, que não somente sejamos reconciliados. Deus não enviou Jesus para que nós sejamos um novo Adão, não. Aquele primeiro Adão era, uma alma vivente. Ele tinha uma vida de forma passiva, ele recebia a vida, mas não era capaz de transmitir aquela vida que ele recebia. Mas nós não, nós cristãos somos espíritos vivificantes. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós passamos a ser seres capazes de transmitir a glória de Deus. Por isso que o Senhor queria desde o início que nós fôssemos a imagem e semelhança dele. Então nós hoje, graças a Cristo, somos um novo Adão, o Espírito vivificante. E nessa batalha, depois de ter sido removido nossos pecados, e do Senhor olhar para a gente com misericórdia, o pecado ainda habita dentro de nós. E ele agora está implantado em nós o nosso ego. Então, um grande passo para a gente lutar nesse conflito é nos negarmos, é a autonegação, é buscar, como Cristo falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Todo aquele que buscar o Senhor em realidade, que buscar ser salvo por completo no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, aquele que perseverar até o fim, aquele que fizer a vontade do Pai, congregando, louvando, glorificando, vivendo uma vida em todas as esferas de um viver cristão digno, é isso que o Senhor espera. Como nós devemos agir nesse conflito? Ora, como Cristo agiu. Nós devemos nos esvaziar, nos submeter, ser guiados pelo Espírito Santo. Mas nós podemos pensar o seguinte, poxa, mas eu sou humano, falho, mortal? Sim. O Senhor nos mandou a sua graça. A graça veio para remover os pecados de nós, mas ela também veio para nos empoderar. Nada disso é nosso mérito, mas nós temos que convir que depois que Jesus veio, que nós recebemos ele pela fé, existe um papel sim do qual nós fazemos parte. Não é 100% de Deus, não é 100% do homem, é 100% de Deus, 100% do homem. É nós junto, o Espírito Santo em nós. Essa Cristo em nós é a esperança da glória. Então, irmãos, amados filhos de Deus, como nós devemos agir? Persevere, ame a doutrina, ame ser cristão.
busque a verdade, viva uma vida de santificação. Apocalipse diz, olha, aquele que quiser ser imundo continua na sua imundícia, aquele que quiser ser injusto continua sendo injusto, mas os santos se santifiquem. Eis que eu venho sem demora. O Espírito Santo diz, venham, venham para mim. Então, amados, fiquem na paz do Senhor, deem o seu like nesse vídeo, se inscrevam, por favor, transmitam esse vídeo para todos os cristãos espalhados pela terra, todos aqueles que buscam o Senhor em realidade. Jesus é o nosso Senhor. Amém.